Tem uma pregação muito antiga, eu vi, do pastor Silmar Coelho, que é um pastor bem conhecido no Brasil, né? Ele pregou sobre aquela passagem bíblica que eu até já citei aqui, aquela passagem bíblica quando Davi ele vai buscar a arca para trazer para Jerusalém, e aí eles colocam a arca num carro de boi, né? E o camarada que foi segurar a arca, que botou a arca no carro do boi, que chamava Uzá, o boi tropeçou, a arca caiu, ele foi tocar na arca e ele morreu. Né? Mas morreu por quê? Porque ele fez a coisa do jeito errado. A maneira de transportar a arca era no ombro dos sacerdotes. Né? A cada 7 passos tinha que sacrificar, tinha toda uma metodologia. E ele quis fazer diferente, né? Quis botar no carro, mais rápido, né? E aí o que aconteceu? O cara morreu. E aí essa pregação antiga do pastor Silmar Coelho, ele fala, né? O ímpio faz a coisa certa do jeito errado e dá certo. O crente faz a coisa certa do jeito errado e dá errado. Porque para o crente tem que ser certo do jeito certo e no tempo certo. Não pode ser, porque tipo, eu conheço a verdade, eu sei o que é o princípio, eu sei o que é a lei. Então, para nós dar certo, tem que ser coisa do jeito certo. Se eu sei que a lei pede isso, eu tento burlar a lei, vai dar errado. Porque eu já sei que está errado, entendeu? Sim, daí Deus não está no jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma experiência que eu já tive. Um bebezinho na fé, se ele vem contar para mim numa célula que ele vai fazer acordo com o patrão para poder receber seguro-desemprego, eu nem falo nada. O cara está frequentando a célula agora, é um bebezinho na fé, deixa quieto, ele não conhece a verdade. Ele tá na escuridão. Agora, um crente que já está há 20 anos seguindo a igreja, que conhece a palavra, fazer acordo para poder receber seguro-desemprego e partir para outro emprego, está errado. Está errado. Porque está roubando do governo. Sim. Né? Então, se ele foi demitido por justa causa, se perante a lei ele tem direito ao seguro-desemprego, ok, está tudo certo. Agora, fazer acordo para ir para o próximo emprego e pegar o seguro-desemprego é roubo, é errado. Então, para o crente, a coisa tem que ser certa. Se tu corrompe teus princípios, Deus não te honra. Não tem, Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. Até porque ele não pode ir contra a palavra dele, né? Então, a minha empresa eu tiro nota de tudo. Não é fácil, né? O Brasil, essa carga tributária que tem aí, só que tu tem a bênção de Deus. Por quê? Porque tu está fazendo a coisa certa. Né? E aí o que a Bíblia diz? Né? Quando Pedro foi questionar Jesus, que estava cobrando imposto. Jesus, estão pedindo imposto, o que não fazer? Não tem dinheiro aqui para não pagar esse imposto. Aí Deus disse para ele, vai lá, lança o anzol que tu vai pegar uma moeda. E aí ele pegou, disse, agora vai lá, paga o imposto teu e meu. Isso. Então isso prova que Deus tem uma saída. Né? Só que se eu crer na palavra, tem uma saída. Ele sempre dá uma saída. Porque tu quer fazer a coisa certa, entendeu? Embora que há essa injustiça no país hoje. Que é o país que tem a maior carga tributária talvez do mundo, né? Mas Deus, quem quer fazer a coisa certa tem saída. E quando tu faz a coisa certa, tu tem a bênção de Deus, né? Então, por mais que aparentemente seja difícil, mas com a bênção de Deus se torna mais fácil. É tudo, né? Tudo mesmo. Só muda o endereço, né? Daí isso é tudo assim. Tem que fazer a tua parte e dali pra frente. Existe um lugar que realmente existem coisas erradas. Sim. Aí se eu tô Mas, nesse... diga assim, Agora- envolver pessoas, sempre vai ter Agora, alguma uma coisa, hoje de manhã eu participei de um programa na rádio lá em Tijucas. Fui convidado para fazer um podcast lá e botaram eu de frente a frente com um pastor lá, não sei se era da Assembleia de Deus, e mais o irmão que era da rádio, né? Aí era um debate assim. Da né? rádio também é evangélico? Frente a frente, né? E aí. Qual que é o assunto que eu estava falando mesmo? Aí a gente. O assunto, quando terminou o programa, ele colocou um áudio lá da esposa dele, lá, que entrou no programa no finalzinho, assim, né? E ali o debate, o tema era frequentar a igreja ou não, né? Porque ele botou na cabeça a pessoa ali que, tipo, se tu já tá indo numa célula, tu já tá bom. Não tem que ir no templo, né? Rádio. A pessoa da rádio.
Aí ficou essa situação, precisa, não precisa, precisa, não precisa. E eu no meio eu usei a palavra, né? O ideal é tu ter os dois, a célula e o templo. Cada um tem o culto tem um propósito, a célula tem outro propósito. E aí no final, vem essa situação aí de as pessoas usando os maiores tipos de desculpa para não ir na igreja. Aí eu disse, o problema é o seguinte, tá todo mundo querendo buscar uma perfeição, essa perfeição nunca vai ter, né? Agora, claro, o pastor que está ali, as pessoas que estão à frente, são pessoas sérias, são pessoas tementes a Deus, então pronto, né? Defeito vai ter, porque todo mundo está em obras. Agora, querer esperar uma perfeição, agora, isso não existe. Agora, quando é um caso, não tem corrupção na igreja, os líderes estão fazendo coisa errada, eu sei que tem coisa errada, aí eu não fico ali. Aí realmente eu não sou obrigado a ficar nesse lugar. Aí eu saio e vou para outra igreja. Mas desistir da igreja porque em algum lugar vai ter imperfeição, não, aí eu nunca vou achar. Nunca, né? Tem até uma frase, né, que uma vez perguntado para Billy Graham, né, que foi um dos maiores evangelistas da história, né? O senhor que já viajou o mundo todo pregando evangelho, o senhor já conheceu alguma igreja perfeita? Ele disse, eu vou falar uma coisa para ti, nunca conheci. Eu vou dizer uma coisa, nunca bota o pé lá. Se tu conhecer, não bota o pé lá. Porque a partir do momento que botou o pé, já não é mais perfeito. Porque onde tiver um ser humano, vai ter defeito. Né? Onde tem um ser humano. Agora, claro, quando eu sei de um lugar que ali foi detectado, provado que tem pecados graves, aí eu não sou obrigado a ficar nesse lugar. Se eu sou de Deus, eu não fico ali. Né? Aí eu saio fora. Agora, caso contrário, se são pessoas que estão em obras assim como eu, não tem nada de grave, são só situações comportamentais, algumas situações que precisam ser trabalhadas, todo mundo está no processo, né? Porque o diabo ele usa esses argumentos para tirar as pessoas da igreja, né? Que as pessoas estão em busca de uma perfeição que não existe, e aí o diabo vai lá, mas o pastor não é perfeito, a irmãzinha que deu a palavra na abertura do culto não é perfeito, o moço lá do louvor também não é perfeito, também ninguém é perfeito. Mas esse é o problema. O problema é assim, é tu querer dar oportunidade para pessoas que não estão preparadas para ganhar, para conseguir segurar elas. Ah, sim, né? Isso a gente conversou lá hoje. Não, aí já é outro departamento. Quer ter oportunidade? Não é assim, né? Da noite para o dia. Tu tem um processo. No banco, pastor. Tu tem um processo. Qual que é a motivação? Quer estar lá em cima para quê? Isso. Por quê? Para quem quer a glória? Quer fama? Quer glória? Isso, pastor. Um preço é alto, a gente que está ali na frente. Não é brinquedo, não. Sim. A gente é aquilo que eu preguei ontem. A gente é esmagado, triturado, moído. Pastor, nessa época aí das oportunidades... E se sair da linha... nessas épocas das oportunidades... Deus moe mais ainda. Ali, desculpa. Nessa época que foi começando a dar as oportunidades, que começou a decair. Ali começou a brecha para se acabar a igreja. Dando oportunidades para todos, lembra? Todos receberam oportunidade? Não, mas a oportunidade ela precisa ser dada também, né? As pessoas têm que ter uma chance, né? Não dá para querer fazer uma igreja com só uma pessoa fazendo tudo, né? Sim. Uma das coisas que a gente percebeu, né? Que aconteceu mais de uma vez em vários lugares foi a questão da fofoca, né? E da contenda. E isso é um pecado perante a Bíblia gravíssimo, gravíssimo. Qualquer líder de célula, se ele realmente é convertido, e houve uma fofoca na célula falando mal dos pastores da igreja, tem que ser cortado na hora. Porque, tem um problema com o pastor da igreja, então peraí, né? Vamos tratar lá com o pastor, vamos marcar um horário e vamos lá conversar com o pastor. Eu não posso deixar um líder de célula, ele não pode deixar aquilo ali passar. Porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Né? E aconteceu que isso tomou uma proporção que se cumpriu o que está na palavra, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Levedou tudo. Aí chegou um ponto que ficou insustentável. Né? Então, e aí, como tu falou, aconteceu uma limpa, né? Mas então, eu fiz isso. Líder de célula não pode deixar passar. Eu fiz. Problema, o que a Bíblia ensina sobre isso? Quando acontece esse tipo de coisa, tem que chamar a pessoa para conversar olho no olho. Isso, e eu levei 2 testemunhas ainda. Tu tem que ter. É assim que se resolve as coisas. Aí a pastora falou, eu não posso trazer ela aqui, eu sabia quem era, mas porque eu não posso no trazer, diabo, ela vai sair da
igrejas o que diabo sempre vai tentar colocar as pessoas contra os líderes, isso. e principalmente contra os pastores. Isso vai ser sempre assim. E se eu, que sou líder de célula, eu deixar isso para frente, acabou-se. Aí virou bagunça. Quando a pessoa está numa situação assim, nós tivemos um caso em Nova Trento, né? Que o Regis e a Márcia, eles eram casados, mas não tinham o casamento no civil ainda. Por quê? Porque ela teve um problema de registro no cartório, lá no Rio Grande do Sul. Eles registraram o nome dela com sexo masculino, ali foi um erro de cartório. E ela precisava ir até o Rio Grande do Sul, lá naquele cartório, para poder fazer um concerto lá, para depois poder casar no civil. Então, quando há uma situação como essa, tipo, eles não têm culpa, né? Então a gente dá tempo ao tempo, até que eles consigam regularizar. Então, não vou impedir uma pessoa de subir no altar por isso, porque elas estão casadas, só não conseguiu regularizar a situação porque tem ali um impedimento. Então, cada caso tem que ser analisado separado, né? Então, às vezes a pessoa ela está dependendo de algo ali, mas ela está no processo e está procurando corrigir. Então, na verdade, a gente tem que ser santo em todos os lugares, né? Tanto no altar como na célula, em todo lugar, né? O altar realmente é um lugar de santidade, é um lugar de temor a Deus, é um lugar de reverência. A perfeição nunca vai ter lá em cima, né? Porque não é porque tu está lá que tu vai ser perfeito. Agora, claro, tem algumas brechas que realmente não competem para quem está no altar. Porque pecado acidental é uma coisa. Agora, essa situação aí da questão do casamento em si, tem que analisar certinho como que estava a situação. O que eles tinham conversado com os pastores. Né? Não, já casamos no religioso, falta só a documentação de civil, mas já estamos no processo daqui. Né? Então tem que saber. Se tu já está casado no religioso, já está casado. Né? Perante a Bíblia, se tu teve relacionamento íntimo com a pessoa, tu já está casado com ela. Perante se tornou uma só carne com a pessoa, tu já é uma só carne com ela, tu já está casado, né? Tu teve um relacionamento sexual, tu já está casado. Só que agora precisa ver a bênção de Deus e a bênção dos homens, para ficar 100%. Se já tem a bênção de Deus, casado no religioso, já está 50%. Aí agora, por que não casou no religioso? Porque não temos dinheiro. Então, por causa disso. Então, a gente se dá um tempo para a pessoa, para ela regularizar aquilo. E cada caso vai ter um tempo, né? Agora, se ela já casou no religioso e ela tem aquilo como uma meta e está faltando alguma coisa, a gente pode esperar. Deus vai entender esse tempo, entendeu? Agora, quando tem uma justificativa. Eu tive outros casos em Nova Trento assim também. Eu entendo, só que eu me preocupo em dar. Isso não dá para considerar uma brecha assim, entendeu? Agora, tipo, a pessoa pode casar no religioso, no civil, e ela não quer casar porque não quer, aí sim, mas por que tu não quer? Aí tu tem que chamar a pessoa para perto. Se ela tem condições, não tem nenhum impedimento, por que não quer? Aí realmente precisa conversar. Que aí pode ser considerado realmente uma brecha, né? Agora, às vezes, como tive um outro caso lá em Nova Trento também, que eles estavam casados no religioso e tinha algum outro impedimento também, e aí a gente segurou, esperou, né? Que não era uma brecha, só que tinha alguma coisa lá que impedia, eles tinham que esperar um tempo. Então, a gente dá o tempo. Eu acho assim, pastor, que mesmo assim que tem uma justificativa, pode abrir brechas para outras pessoas que não são. Mas ele pode, então eu também posso. Mesmo que às vezes eles não sabem o motivo, mas sabem que não é. Mas estão lá. Tipo assim, então eu também quero, porque pode. Então, aí até explicar para aquela pessoa, acho que então, por isso tem que cuidar. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Isso são coisas, é um assunto que não dá para criar regra. Né? Isso é muito perigoso, tu vai criando regras. Né? Cada caso tem que ser analisado, é único. Né? É a mesma coisa a situação do casamento. Biblicamente, o casamento deveria ser um só. Mas hoje tem pessoas que já estão no quarto, quinto casamento. Então, só que eu tenho que conhecer toda a história, quando é que ela teve uma conversão, quando é que os olhos dela foram abertos. Porque quando a pessoa tem a conversão genuína, que ela vem para Jesus, ali a vida dela zerou tudo. Zerou tudo. Se ela já teve 6 casamentos para trás, ali caiu a ficha, os olhos dela foram abertos. Então o passado dela é perdoado e Deus não toca mais no passado. Né? Então ali começou uma nova vida. Agora, a partir do momento que os olhos da pessoa foram abertos, ela se converteu de verdade, ela teve um encontro com Deus, nasceu de novo, dali para frente, está entrando em novos relacionamentos, aí agora
Agora não é mais assim, né? Agora, por isso que eu digo, não dá para criar uma regra, não, e é assim, né? Porque eu tive um caso lá de um cara que ele estava no terceiro casamento e ele não se perdoava. Aí, Deus também não quer isso para a pessoa, né? A pessoa, não, ela estava na ignorância, agora se converteu de verdade, então ela precisa se perdoar. Ela precisa se perdoar. E ela precisa aceitar o amor de Deus e começar e realmente daqui para frente fazer certo. Porque nem Deus vai cobrar o passado da pessoa. Que se ela se arrependeu, nasceu de novo, então o passado foi apagado. É o que diz a Bíblia, lá em Miqueias, né? Deus lança na profundidade do mar. E ela precisa se perdoar e agora é uma nova vida. E agora daqui para frente, como Jesus disse, né? Vai, não peques mais. Né? Sim. Então é um assunto... Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo real. Tinha um casal que estava frequentando a célula, lá em Nova Trento, e a pessoa então conheceu a palavra abriu os olhos dela, ela entendeu que ela precisava se arrepender do passado dela e começar uma nova vida. Quando ela caiu a ficha, ela já estava no segundo casamento. Estava no segundo casamento, não sei se até já tinha filho nesse segundo casamento. E aí, quando os olhos dela foram abertos na cela, a pessoa, meu Deus, e agora? Vou ter que voltar para o meu primeiro casamento, vou ter que ir atrás do meu ex para tentar reatar. E aí os líderes da célula não sabiam o que fazer, levaram ela lá na minha casa. Para mim, dar o veredito, o que tinha que fazer. Porque agora ela descobriu que ela tinha feito tudo errado. O que eu faço se eu estou no segundo casamento? Volto para o primeiro? E aí tá, um dia eu estou lá em casa de manhã orando, e o Espírito Santo me deu uma palavra. Cada um permaneça na situação que está quando foi chamado. Aí Deus me deu aquela palavra, eu disse, meu Deus, para que Deus está me dando essa palavra? Para que serve essa palavra? Aí tá, fiquei com a palavra no meu coração. Ok, Deus me deu a palavra. Daqui a pouco toca a campainha, isso era umas 7h30, 8 da manhã, toca a campainha, aí aparece lá o casal de líder de célula com a mulher. Só, pastor, aconteceu assim, assim, a gente pregou na célula e tal, sobre casamento, como tem que ser, como que não tem que ser, e essa irmã aqui, ela está no segundo casamento, já tem filho e tal, e ela agora está pensando em voltar para o primeiro. Eu disse, não. Deus acabou de me dar uma palavra aqui agora. Cada um permaneça na situação que está quando for chamado. Ela está sendo chamada por Deus agora? Então o passado já era. Agora é daqui para frente. Não vou destruir um casamento agora para consertar o outro. Não Já dá, pensou? não tem como. Entendeu? É daqui para frente. O passado resetou. Entendeu? Então por isso que eu digo, cada caso é um caso. Agora, tem que analisar cada caso. Isso é uma situação bem delicada. E aí tudo é com oração, né? Pedindo a Deus discernimento, pedindo o Espírito Santo vai dar direção. Né? A letra mata, o Espírito vivifica. Também não dá para tu pegar versículos isolados na Bíblia e sair para aí dizendo, não, é assim, é assado. Não, cada caso é único. Tá, daí no caso da fornicação, então é só entre namorados? A fornicação. Sexo antes do casamento é considerado fornicação e é pecado. Antes desse casamento. Então, a fornicação é pecado. Se os meus olhos já foram abertos, não tem sentido. Não é proibido, é pecado. Tá, mas aí a fornicação é considerada só entre namorados que não moram na mesma casa? Não, Ou qualquer casal que mora qualquer na mesma casal casa? que está junto transando e não é casado no civil nem no religioso é fornicação. Não, Tem que ser pelo menos no religioso. Pelo menos, né, para poder. Né? Senão é considerado fornicação. Entendeu? É pecado. Hoje em dia isso meio que virou... É isso que eu digo, então não tem então, assim, ó, qualquer motivo que impeça. Tipo assim, existe uma regra, não existe regra para isso. Não, esse caso aí é bem simples. Sexo é só para quem é casado. Pelo menos no religioso. Pelo menos no religioso. Com a bênção de Deus. Porque às vezes... porque às vezes tem algum impedimento ali que está travando da pessoa casar no civil imediatamente ao religioso. Sim. Então tem que ver que impedimento é esse, ou se é financeiro para poder pagar o cartório, que ver que impedimento é esse. A partir de resolver o impedimento, então casa no civil também. Porque aí ficou perfeito. Agora, a pessoa não é casada nem no religioso e nem no civil e faz sexo, isso é pecado. Mas aí eu fico preocupada aí. Eu venho da Batista mais... religiosa, rigorosa. Não, mas tipo assim, casado, o pastor pergunta, para você, assim, levita, qualquer frente que vai tomar, tem que ser.
Tem que ser o quê? Não, casado, tanto no religioso quanto no civil. Aí... Aí não é, vamos resolver, vamos esperar resolver. Tá resolvidinho? Não, mas eu não tenho isso comigo, não. É assim. Eu considero isso uma Porque tem regra que- severa demais. Mas acho que não é uma regra, Porque é cada... bíblico. Tu tem que pastor. ter, Mas tu só tem que- que obedecer a lei da igreja e E a lei dos homens, de Deus e dos que é uma homens. lei de Sim, como eu segurança falei, do mas homem. Então, tu não existe... está cumprindo uma delas, tu está errado. Mas, querido, quando a pessoa tem uma coisa que impede ela, não é Sim, eu culpa entendo. dela. Não, Que nem o sim. caso do pastor Regis e da pastora Márcia, houve um erro no cartório, eles registraram ela com sexo masculino, teve um erro lá que aconteceu. Na certidão. E porque na certidão, então ela não tinha como casar no civil. Né? E ó, isso é uma benção, hoje são pastores, são irrepreensíveis, são um casal, a família toda no altar. Então, eles eram um impedimento, eles não tinham culpa disso. Então a gente não ia impedir eles de ter célula, de servir a Deus na igreja, por causa de uma coisa que não era culpa deles, foi um erro do cartório. E isso levava tempo para consertar, eles tinham que viajar para o Rio Grande do Sul. Então a gente esperou. Sim. E eles foram lá, provavelmente já foi regularizado Tem isso. N situações, Então né? cada caso é um. Cada caso é um Diz que não dá para criar regras. Né? caso. Então o princípio existe, mas tem coisas que tem que ser analisadas individualmente. Não dá para simplesmente, é assim. Entendeu? Nesse caso, um homem errou e impediu que outros estivessem andando corretamente, né? Por causa de um erro humano. Nesse caso aí do certidão. Aí foi um erro humano, Foi um erro entendeu? humano que errou e eles... E já aconteceu lá um caso lá que o casal estava realmente financeiramente zerado, não tinha nenhum dinheiro para pagar lá o cartório civil Queria, cara. e estava servindo ali na célula e tal, mas né, nada de nenhum compromisso assim, altar e tal. Então, tudo bem, continua servindo na bênção e coloca isso como meta. Às vezes, quando a igreja tem condições até de ajudar, né, a igreja vai lá, ajuda, paga o civil para eles. Mas não era assim considerado uma brecha. Não, casaram no religioso, estão vivendo tudo certinho e se dá um tempo para que aquela pessoa possa regularizar essa questão de civil também. Né? Agora, existem esses casos, né, que às vezes tem algum impedimento ali. Então tem que ser analisado individualmente. Não pode pegar-se rígido demais, entendeu? Porque igreja tu tá lidando com pessoas. Uma coisa meio delicada, assim. Não é tão simples, né? Isso é muito que hoje perigoso. também tá mais... O povo, as pessoas são diferentes, né? Eles não conseguem mais ser repreendidos, não conseguem mais receber correção, não aceitam. Na minha época de adolescência e juventude, era muito normal o pastor chegar e falar assim, tu vai se consertar porque estás fazendo isso, isso, isso. E ponto final, ele era tipo nosso pai, sabe, na igreja, ele era... Sim, então mas era aí é questão de falta de temor, né? criado. Porque, biblicamente, os pastores são autoridade constituída por Mas Deus. deixa eu dizer isso hoje em dia, que a Pastor, pessoa não as vota pessoas não mais. aceitam. Não aceita mais. Sabe? Esse é o problema. Eu vivia, na época que eu conheci o Nunes, eu vivia em fornicação. Eu não casei com o Nunes. A gente Sim, mas ficou o junto. que eu falei hoje de manhã na rádio lá, hoje em dia, a pessoa, lá nos Estados Unidos, a pessoa vai no culto, se o painel de LED não for bom, se o ar-condicionado não estiver na boa temperatura, se o banco não for bem confortável, eu vou para outra igreja, lá que tem um painel de LED melhor, o som é melhor, a cadeira. Então hoje a gente está nesse nível, que as pessoas elas escolhem onde elas querem congregar pela qualidade da estrutura. Né? Tem que agradar elas. Né? Só que cada um vai prestar conta com Deus, porque uma pessoa que realmente é convertida, ela não sai por aí pulando de galho em galho sem ter uma resposta de Deus. Sim, eu nunca ousei mudar de uma denominação para outra. Eu já passei por esse processo, mas sempre consultando a Deus. Senhor, para onde que eu vou? O que eu faço? Né? Eu posso até fazer minhas escolhas e Deus deixa, né, o livre-arbítrio, mas quando eu vou para um lugar sem a bênção de Deus, ou eu quero escolher um pastor para mim, uma igreja para mim, sem a bênção de Deus, eu posso até ir. Mas se não tem a bênção de Deus, não vai dar certo. Tu não vai experimentar o melhor de Deus para tua vida. Eu só me mudei, eu só saí... Porque tu não está no lugar certo. Eu nasci, né, na igreja, eu nasci de berço. Eu só saí porque me mudei. Mas mesmo assim, no começo, eu ia até Itapema no culto e voltava, até eu achar uma igreja aqui. Depois que aconteceu aquilo tudo ali, a gente não conseguiu sair, né, a gente ficou, e agora? Sai, não sai, o que a gente faz, vamos orar. Sabe, pastor, a gente ficou naquela? Porque foi todo mundo, né? Ficou só naquela turminha, né? E a gente não conseguiu, tipo assim, vamos pra onde? Vamos pra onde? A gente ficou no meio sem saber o que estava acontecendo. A gente não sabia o que tinha acontecido. A gente não fazia parte do grupo.
E a gente está lá até hoje, porque assim, ó, esperar a decisão de Deus, Deus que decide, sabe? Sim. Não é pela emoção, hoje é tudo pela emoção, Sim. né? As pessoas precisam ser ensinadas, né? É patota, sai um bando Se ser ensinadas, esse é o nosso desafio, o nosso grande desafio. Ensinar, abrir os olhos das pessoas para que elas saibam o que é certo, o que é errado. Porque quer fazer o errado, faz, só que vai ter consequência. Isso. Quer passar por cima da autoridade do pastor, passa, vai ter consequência. Tudo que tu faz que é contra a palavra, né? A pior coisa que pastor faz, pastor, Cristian, qualquer pastor, é agradar a ovelha. Não tenta agradar a ovelha, porque ela fica confiada, mimada e manhosa. Depende, Não agrada. é um equilíbrio, né? Não, assim, Um ó, equilíbrio. mas tu pode corrigir ela, é Sim. bom ser corrigido, com amor, mas não passa a mão na cabeça. Se tiver errada, corrige. Ah, sim, nesse sentido, Isso, sim. corrige. Ah, vai perder? A tua parte tu fez. Sim, Né, sim. pastor? Nesse lado entendo. Acontece muita coisa que tu não fazer para não perder a pessoa. Ah, se eu falar, ela vai sim, embora. sim, Ai, entendi, pastor. entendi. Aí tá Então, eu deixando acho o mundo errado entrar isso, na porque igreja. daí tá... Não, aí Tu não tá ajudando a pessoa. tá sendo parcial, né? Isso. Eu amo, assim, ó, receber correção. Isso não é pra amor. frente. Mas eu preguei domingo passado, ou retrasado, não sei se estava no culto, que eu Retrasado, falei, não. um dos princípios ali que eu estou pregando, esses princípios para viver a vida com abundância, né? Um dos princípios é aceitar a correção. Isso. Não sei se estava no dia que eu preguei sobre esse princípio. Então a pessoa precisa aceitar confronto, Sim. correção. Porque, tipo, a gente não é mais beber na fé, pelo amor de Deus. Sim. Isso que a gente tá no tempo da graça. Já pensou esse povo de hoje no Velho Testamento? Né, pastor? Só que como eu falei domingo no culto, Ananias e Safira não morreram no Antigo Testamento. Morreram no Novo, Morreram no Novo. Então Deus não mudou. As pessoas acham, porque agora estamos no Novo Testamento, mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, aqui a gente acha que Deus não está matando nos dias de hoje, mas Ele está matando sim. É só porque as pessoas não é tão explícito como a gente vê na Bíblia ali, né? Num só dia morreu 20 mil, no outro dia morreu 30 mil. Está ali, né? E lá era menos. Mas Deus continua matando, pode ter certeza, só porque a gente não sabe que é Ele, a gente pensa que é o diabo, mas às vezes é o próprio Deus que tá fazendo a faxina. A gente acha que é o diabo, mas A gente tem tudo pra às viver. vezes é o próprio Deus que está limpando muito Não lugar. é difícil E a fazer o gente acha que é certo. o... A gente que dificulta. Não é difícil fazer o certo hoje em dia. É a gente que dificulta. Sim. A gente tem medo de dizer não. Aí prefere ficar em cima do muro. Morno, né? Ou é não, é sim. não. Fora disso, é Eu diabo. vou falar para você, vou ter que ir agora, que a minha filha está me solicitando, né? Mas eu já entendi, eu discerni que hoje à noite a gente ia ter esse tempo aqui de discipulado, de investimento e tal. Mas dentro do meu coração, se eu fosse ministrar uma palavra para vocês hoje, a palavra que Deus me deu é justamente sobre... Eu ia até botar um tema na mensagem, né? Em cima do muro. Porque em cima do muro também é do diabo. É diabo. A Bíblia diz, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, né? Então eu não posso estar em cima do muro. Ou eu sirvo a Deus, ou eu procuro seguir o que é certo. Não tem meio termo, né? Não tem moleza, né? Agora, Pastor, qualquer coisa que eu vá fazer, eu faço assim, ó. Você nunca pergunta pra mim, o que Jesus faria no meu lugar? sim. Se eu conheço Jesus, essa é a resposta. A Sim. maioria não conhece Jesus, é aí que tá. Sim. Mas não é essa pergunta, responde tudo. Muita coisa, né? Né, pastor? Muita coisa. O que Jesus faria no meu lugar? Nós temos livre acesso à presença de Deus, nós podemos questionar Ele de todas as coisas que tem resposta para tudo. Pode ter certeza, 99% das coisas que a gente errou na vida é por não consultar Deus, né? Porque se tu consultar Ele, tem uma resposta para tudo, tem uma direção para tudo. Mas claro, essa questão aí, essa frase aí, em seus passos que faria Jesus, é muito importante porque tem decisões que a gente tem que tomar meio que toque de caixa, né? Então tem horas que a conexão com o céu não tá tão boa assim, e eu preciso decidir e não dá para esperar. Aí o que eu faço? Aí é uma pergunta boa a se fazer. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Né? Então essa frase ajuda a gente a tomar decisões em momentos de velocidade. Né? Não dá tempo. Então, e ela acaba ajudando muito a gente a tomar a decisão certa. Né? Agora, salvo isso, tudo tem que ser em oração. Né? Se a gente orar,
Deus tem resposta para tudo, tem direção para tudo. Inclusive essas coisas aí relacionadas a casamento que a gente falou aqui, a quem pode, quem não pode estar no altar. Deus, o pastor, se ele é os pastores são pessoas de Deus, eles estão o tempo todo em constante oração. Deus não vai deixar a gente errar. Deus não vai deixar a gente porque é um assunto realmente delicado. Porque se eu, como pastor, eu não dou oportunidade para ninguém também, e sou uma pessoa muito rígida, e não dou oportunidade para ninguém, eu mato todo mundo. Não, sim, mas jovem, por exemplo, só que, claro, tem que ter um acompanhamento. Primeiro a pessoa começa servindo numa célula. Ela tem uma oportunidade, ela faz uma oração na célula, depois uma aberturazinha na célula. Está sendo aprovada, a pessoa ela está cumprindo os requisitos da igreja, está fazendo a coisa certa, daqui a pouco eu dou uma nova oportunidade, daqui a pouco ela pode trazer uma palavra na célula. Então, o pastor tem que acompanhar esse passo a passo, para depois ela ter uma oportunidade para alguma coisa na igreja. E assim... Porque o que mata hoje é almas, o que mata hoje é o mau testemunho. O mau testemunho de uma pessoa leva um monte para perder, né, pastor? Sim. Então tem que cuidar, o testemunho é tudo hoje. Sim. Então, assim, eu com o altar. Nessa época a gente tava. Eu não sei, como eu falei, eu venho de uma igreja mais. Era muito não, tu não tá errada, entendeu? O altar realmente é um lugar de santidade. Né? Mas a mesma santidade que eu tenho que ter lá, eu tenho que ter aqui na célula também, eu tenho que ter. E na rua eu tenho que estar em todo lugar. E tu não tá errada nisso. Mas ao mesmo tempo. Eu não posso fazer do altar assim uma coisa inatingível, né? Tipo assim, que só sobe lá quem já virou Deus, porque isso não existe. A igreja do CME ali um tempo, não. Tu pode procurar o pastor, o apóstolo mais santo do mundo, ainda assim ele ainda tem coisas para ser trabalhado na vida dele. Porque não existe, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós estamos em obras, né? Agora, claro, existem pecados morais, existem pecados de caráter, existem diversos... Tem coisas que a pessoa está no processo, está sendo podada. Agora, tem pecados morais, coisas que são consideradas graves, aí realmente não tem condições. Né? Aí um pastor, por exemplo, que cometeu adultério, ele deveria, né, entregar o cargo até ele se consertar realmente com Deus, ter uma libertação, uma transformação, uma mudança de vida real, para depois pensar em sonhar em exercer esse cargo novamente. Desiludido. Não é perigoso, né? Mas aí é onde diz a palavra, né? Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que estar o tempo todo com os olhos fixos em Jesus. Mas os que estão perdidos é porque não o meu compromisso é com Deus. Se um dia o meu pastor pecar, adulterar, cair, eu continuo firme. O meu negócio é com Jesus. O meu compromisso é bom ter boas referências, é bom ter pessoas que nos inspiram, mas eu tenho que estar ciente que até o melhor dos melhores pode tropeçar e pode cair. Agora, o meu Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus nunca caiu, Jesus nunca tropeçou, Jesus nunca deu mau testemunho. Então eu deixar de seguir a Cristo porque o homem falhou, não. E aí tem um monte de gente hoje desviada usando isso como argumento. Né? E é uma desculpa, Porque nem ela é perfeita para querer cobrar a perfeição dos outros. Né? Então, mas eu vou ter que ir porque a filhota lá, não vou deixar ela lá, né? Não. Ela tá onde, pastor? Tá no escritório trabalhando.